Neném tem a chance de jogar no América. Talvez esse teste seja a minha última chance de voltar a jogar bola profissionalmente, né? Mas quem disse que vai ser fácil? Esse tornozelo, como é que ele não fez o teste assim? Nem que eu tenha que jogar com um pé só. Hoje... Vamos deixar esse teste pra semana que vem? Por quê? Teu menino tá bichado? Que isso? Tô bichado não, aqui ó. Tô em plena forma física, no auge, você vai ver. Quanto mais vida, melhor. Um levantamento exclusivo do RJ2 mostra hospitais que funcionam sem aprovação dos bombeiros. Entre eles, o Hospital do Corpo de Bombeiros. A quadrilha que provocou prejuízos que podem chegar a R$1 bilhão aos cofres do Estado passava pela fiscalização sem ser incomodada. Quando estiver chegando, eu ligo o alerta, aí falam que estou vazio, né? E dou uma paradinha, né? Aí vai mandar você embora, você vai embora. Beleza, então fechou. No Dia dos Direitos Humanos, moradores de uma das comunidades mais violentas do Rio querem ver o sonho se tornar realidade. O sonho da gente é o quê? Meu sonho é morar numa comunidade que tenha menos violência. Para marcar essa data tão importante, os moradores aqui da Maré promoveram uma série de atividades. Eu não tenho a dúvida que vai ter aglomeração, imagina. Eu acho que vai ter muita gente, tomara que tenha muita gente, não vejo problema nenhum. Menos de 24 horas depois dessa declaração, o governo do estado publicou recomendações do grupo técnico para o Réveillon, que diz não são recomendadas atividades, mesmo em ambiente aberto, em que não seja possível evitar a aglomeração de pessoas. O fim de semana vai ser de sol, promessa de praia cheia, mas será que o mar vai estar bom para o mergulho? Sexta-feira, 10 de dezembro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Uma quadrilha pode ter provocado um prejuízo de R$1 bilhão aos cofres do Estado com a sonegação de impostos sobre combustíveis. Os caminhões-tanque passavam pela fiscalização sem serem incomodados. Hoje, 8 pessoas foram presas. A Márcia Brasil, o Bruno Esponquiado e o Benhur Correia contam pra gente como a quadrilha furava a barreira fiscal. A denúncia do Ministério Público descreve um esquema sofisticado de propina e sonegação de impostos que envolvia agentes públicos e empresas ligadas à produção e distribuição de combustível. A quadrilha monitorava as estradas dia e noite para acompanhar a movimentação da polícia e de órgãos de fiscalização e usava até escolta para transportar a carga. O MP estima que o grupo movimentava R$500 mil por mês somente em propina. Segundo a Força Tarefa, a quadrilha comprava etanol em outros estados onde a incidência do ICMS é menor e trazia para o Rio de Janeiro para vender num preço muito abaixo do que os concorrentes. Esse combustível deveria ser declarado impostos das barreiras fiscais, mas a quadrilha corrompia esses agentes públicos. Os veículos que eram integrantes dessa organização criminosa, eles passavam livremente pela barreira fiscal. Havia um ajuste de horário e de cabine para que os caminhões passassem diretamente no momento em que os corruptos estavam lá aguardando essa passagem. A quadrilha era monitorada há mais de 2 anos pelo Ministério Público. Em uma das escutas autorizadas pela Justiça, é possível ouvir 2 caminhoneiros combinando de passar na blitz da barreira fiscal na Via Dutra. Quando estiver chegando, eu ligo o alerta, aí falam que estou vazio, né? E dou uma paradinha, né? Aí vai mandar você embora, você vai embora. Beleza, então fechou. Tranquilo. Socorrei, então. Valeu. Um dos envolvidos foi preso hoje. Vando Roberto da Cunha trabalhava no posto da barreira fiscal de Itatiaia e atualmente era assessor do deputado Giovanni Ratinho, do PROS. Policiais fizeram buscas no gabinete do deputado na Alerj. Giovanni Ratinho exonerou o assessor depois da prisão de hoje. Outro membro da quadrilha preso é o policial militar Robson Paula dos Santos. Segundo o MP, ele transportava ilegalmente o combustível. O 31º Batalhão de Polícia Militar também foi alvo de buscas. Nessa casa, a polícia prendeu o homem apontado como chefe da quadrilha, Raul Cibaldo Ribeiro. De acordo com as investigações, ele era o responsável pelo pagamento de propina e pela logística do esquema, além de vender combustível irregular em seus postos de gasolina.
O MP também cita como parte do esquema o grupo Canabrava, de Campos dos Goitacazes. Segundo os promotores, apesar do grupo Canabrava já desfrutar de uma redução de 30% do ICMS, eles estavam comprando combustível em outros estados e forjando documentos fiscais como se o produto fosse produzido aqui no Rio. De acordo com as investigações, a organização lucrava cerca de R$15 mil por caminhão que passava sem o pagamento de tributo pela barreira fiscal, com pagamento de propina de R$ 1.500 por veículo. Nessa outra gravação, autorizada pela Justiça, 2 membros da quadrilha combinam em qual cabine vão passar na barreira fiscal. Segundo o MP, o guichê escolhido fazia parte do esquema. A primeira entrega pelo carona, a segunda é do seu lado, que é junto. É a segunda cabine. É a segunda cabine. O terceiro holofote é a segunda cabine. Bom, pode vir devagar já. Pode vir? Falou. Ainda de acordo com o MP, a quadrilha demonstrava agressividade e chegou a usar armas em suas atividades para intimidar e ameaçar quem impedisse o esquema. Por não pagar impostos, o MP afirma que a quadrilha oferecia preços muito abaixo do mercado, lucrando muito com as atividades. Os investigadores estimam em R$1 bilhão o prejuízo para os cofres públicos com a sonegação fiscal. Nós não conseguimos contato com as defesas dos envolvidos. E a milícia estava construindo um supermercado na Muzema. O prédio tinha 2 andares e até garagem. O GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, e a Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura derrubaram a estrutura, que já estava em estágio avançado. A ação teve o apoio da Secretaria de Conservação e da Polícia Militar Ambiental. O lote estava numa área de proteção ambiental. Durante a demolição, os operários descobriram que um poste havia sido roubado de uma rua da região e que instalações irregulares de água e luz estavam sendo feitas. Uma mulher alegou que era a dona do empreendimento e, mesmo assim, deixou o local sem ser presa. E hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesse dia, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi instituída pela ONU. Mais de 70 anos depois, muitos desses direitos ainda não chegaram a quem vive nas comunidades do Rio. Hoje, no Complexo da Maré, a data foi lembrada com uma série de atividades. Dona Neilde, 60 anos de idade e 60 anos de Maré. Está voltando do mercado, estou dando uma força aqui para ela. Qual é o seu sonho? Meu sonho é morar numa comunidade que tenha menos violência. As crianças possam entrar na escola e estudar o tempo integral, não ser interrompida quando tem tiroteio, não ser interrompida quando tem uma operação policial. Os avós da Ana Paula se mudaram para Maré, os pais dela nasceram aqui e a Ana Paula também é cria da Maré. Um sonho que ela conseguiu realizar foi se formar. Hoje ela é publicitária. Precisa mudar que o Estado comece a olhar a gente como pessoas que têm direitos e que precisam de direitos básicos serem garantidos para que a gente possa viver, né? Qual o seu sonho? Essa pergunta foi feita centenas de vezes na Maré. Esse é um trecho do vídeo feito para a campanha Somos da Maré, Temos Direitos. O sonho da gente é o quê? O que mais chamou a atenção nas respostas foi que muitos dos pedidos eram simplesmente direitos básicos. Os sonhos dos moradores da Maré são direitos, né? Eles não conseguiram realizar os seus direitos, seja saúde, educação, saneamento básico. Isso vem como sonho. Uma aliada na luta é a informação. Essa cartilha que está sendo entregue aos moradores fala de direitos e deveres dos moradores e dos policiais durante operações na favela. Nessa exposição itinerante, fotos e desejos. O papo é claro e reto. É preciso estar vivo para viver. Educação, paz, saúde, os desejos estão na parede, na porta de casa. É para não esquecer. No Dia Internacional de Direitos Humanos, a Redes da Maré lembra da luta por direitos básicos. Quantas vezes estudantes deixaram de ir à escola? Pacientes perderam consulta médica. Trabalhadores se atrasaram por causa de tiroteios. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, foram 18 tiroteios na Maré durante ações ou operações policiais neste ano. Saldo: 8 mortos, 2 feridos e milhões de sonhos adiados.
Tem o sonho de uma menina que o sonho dela é ter uma boneca. Significa que os pais dela não podem dar uma boneca a ela. Isso significa que eles não tiveram direito à educação, a um bom emprego. E a violência interrompe isso tudo. Os mais de 140 mil moradores das 16 favelas da Maré pedem respeito e direito pleno à vida. Esperança dizem que é a última que morre, né? Direitos básicos e que deveriam ser universais, mas como a gente viu, ainda não são. E menos de 24 horas depois que a Prefeitura do Rio anunciou a queima de fogos em 10 pontos da cidade, o governo do estado publicou uma resolução. Pede que os municípios que planejam algum tipo de festa na virada do ano tomem providências para evitar a aglomeração. O governo do estado publicou hoje no Diário Oficial as recomendações do grupo técnico da Secretaria de Saúde para o Réveillon. Dos 5 artigos, 3 pedem que sejam evitadas aglomerações, como este, que destaca que não são recomendadas atividades, mesmo em ambiente aberto, em que não seja possível evitar a aglomeração de pessoas. Mas ontem, durante o anúncio das festas com fogos em 10 pontos da cidade, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que estão previstas aglomerações. Você não tem a dúvida que vai ter aglomeração, imagina. Nessa tarde, numa solenidade no Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro comentou a declaração do prefeito. E agora é conversar com o município para a gente evitar o máximo possível a aglomeração. A gente entende que a questão dos fogos é importante para a retomada da cidade, é importante para a rede hoteleira e nós vamos tentar fazer lá, conversar com o pessoal do metrô para diminuir a operação, mas eu tenho certeza que dá para fazer assim para diminuir bastante a aglomeração e a gente ter um Réveillon seguro. Enquanto as festas de Réveillon são organizadas pelo poder público, a adesão à vacinação contra a Covid permanece mostrando resultados positivos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 31 municípios, ou seja, 1/3, não registram mortes por Covid há 30 dias. Todas essas cidades ficam no interior do estado. Niterói e Rio registraram o maior número de mortes neste período, mas são os mais baixos desde o início da pandemia. Em Niterói, média de 3 mortes por dia e no Rio, média de 2. O mapa de risco da Covid do estado está verde e amarelo, continua indicando risco muito baixo e baixo de contaminação. Pela 7ª semana seguida, a região metropolitana 1, a mais populosa, que engloba a capital e a Baixada Fluminense, está na bandeira verde, o cenário mais positivo. E sobre a epidemia de gripe no município do Rio, as autoridades de saúde acreditam que a curva de casos vai permanecer alta pelo menos até o fim da semana que vem. A vacinação contra a gripe foi retomada hoje depois da paralisação de 7 dias por falta de doses. Vou tomar porque senão fica difícil, né? Tem que se proteger, né? Em muitos postos, a procura foi grande. Neste, no tanque, na Zona Oeste, a fila chegava do lado de fora da unidade. Tentei a semana toda e fui passando em várias clínicas da família e não tinha. Aí hoje eu falei assim, vou bem cedo para ser a primeira da fila. Alguns postos tiveram que ser reabastecidos porque a vacina da gripe acabou. As doses usadas hoje foram enviadas na tarde de quarta-feira pelo Ministério da Saúde. E nessa manhã chegaram as 400 mil doadas pelo governo de São Paulo, produzidas pelo Instituto Butantan. Neste sábado, os postos de saúde do município vão funcionar de 8 da manhã ao meio-dia, tanto para aplicar a vacina da gripe quanto da Covid. A dose de reforço é para quem tem 58 anos ou mais, ou para quem tomou a segunda dose há mais de 5 meses. E quem estiver com a segunda dose atrasada também pode procurar um posto. Na semana que vem, a dose de reforço será para quem tem 57 anos ou mais. Um levantamento exclusivo do RJ2 constatou que hospitais públicos da região metropolitana funcionam normalmente sem o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, entre eles o próprio Hospital da Corporação. A reportagem é do André Trigueiro e do Marcelo Gomes. Os hospitais públicos do Rio de Janeiro não estão preparados para enfrentar incêndios. É o próprio Corpo de Bombeiros que admite a situação irregular da maioria absoluta dos hospitais das redes federal, estadual e municipal.
O RJ2 usou a Lei de Acesso à Informação para obter dados internos da corporação, que levou 4 meses para nos responder. De acordo com o relatório assinado pelo diretor-geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros, Coronel Marcos Vinícius Alves de Oliveira, 19 de 21 hospitais públicos não possuem certificado de aprovação. Ou seja, não colocaram em prática o plano de segurança contra incêndio e pânico aprovado pelos bombeiros, com extintores, portas corta-fogo, iluminação e sinalização de segurança, entre outras exigências. Estão em situação irregular os hospitais municipais Miguel Couto, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Albert Schweitzer e Rocha Faria. Até o Souza Aguiar, o maior da rede, que fica a alguns metros do quartel central do Corpo de Bombeiros, na Praça da República, está em situação irregular. Na rede estadual estão funcionando, sem o aval dos bombeiros, os hospitais Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Adão Pereira Nunes, Alberto Torres e Azevedo Lima. Na lista dos bombeiros também aparecem, em situação irregular, os hospitais federais de Bom Sucesso, Andaraí, Ipanema, Lagoa, Cardoso Fontes e servidores do Estado. Em outubro do ano passado, um incêndio provocou a morte de 16 pacientes do Hospital Federal de Bom Sucesso. Até hoje, segundo os bombeiros, o hospital permanece sem o aval da corporação para funcionar. Em 2018, o fogo destruiu parte do Hospital Lourenço Jorge, na Barra. 5 pacientes morreram no momento em que foram transferidos de unidade. No ano passado, um curto-circuito causou um princípio de incêndio no mesmo hospital. Pacientes e acompanhantes relataram um forte cheiro de fumaça no local. Na resposta dada pelos bombeiros ao RJ2, apenas 2 hospitais foram aprovados pela corporação. São eles os hospitais municipais Pedro II, em Santa Cruz, e o Evandro Freire, na Ilha do Governador. A situação dos hospitais militares também é preocupante. O Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, por exemplo, está irregular. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o Hospital Central da Corporação, o Aristarcho Pessoa, aqui no Rio Comprido, está em situação irregular. Poderia até mesmo ser interditado pelos próprios bombeiros. Neste parecer jurídico assinado em abril do ano passado, o subprocurador-geral do Estado, Reinaldo Frederico Afonso Silveira, afirma que a competência para fiscalizar o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico no Estado do Rio, bem como a atribuição para interditar determinado imóvel que descumpra as normas, pertence ao Corpo de Bombeiros. O advogado da Associação dos Ativos, Inativos e Pensionistas da PM Bombeiros, Ronan Gomes, foi surpreendido pela situação e vai entrar na Justiça para exigir as medidas de segurança mínimas para os hospitais. De maneira assim surpreendente, agora vemos que os hospitais não têm e não cumprem regulamento mínimo de segurança, o que leva aí um temor na tropa, tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro. No documento encaminhado ao RJ2, os bombeiros reconhecem a atribuição que têm de fiscalizar as edificações, mas afirma que os administradores têm responsabilidade de manter as edificações em plenas condições de segurança contra incêndio e pânico. Para este especialista em gerenciamento de risco, a situação é grave. Segundo Gerardo Portela, os bombeiros não conseguem exigir nem as condições básicas de segurança nos hospitais. O Corpo de Bombeiros exige o mínimo do mínimo, o essencial, aquilo que nem sequer se refere às especificidades de um hospital. É aquilo que qualquer estabelecimento que abre as suas portas precisa oferecer. E quando a gente vê o exemplo dos órgãos municipais, estaduais e federais, de que não cumpre esse mínimo, então isso nos deixa bastante preocupados. É muito descaso, com a segurança. O Corpo de Bombeiros diz que o Hospital Aristarcho Pessoa possui equipamentos de prevenção e combate a incêndios, mas que as instalações vão ser modificadas e o documento de regularização será emitido com o fim da obra. O Ministério da Saúde, responsável pelas unidades federais, informou que está sendo providenciado
o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros e que estão em andamento os processos para a elaboração de projetos de proteção e de prevenção. A Secretaria Estadual de Saúde também informou que está realizando um projeto de proteção contra incêndio para 71 unidades da rede estadual. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que projetos de prevenção de incêndio para os hospitais da rede estão incluídos no orçamento do ano que vem e que a licitação está prevista para janeiro. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio elegeu hoje o novo presidente. Elton Leme vai presidir a corte até 2023 e vai comandar as eleições do ano que vem aqui no estado. A cerimônia durou cerca de 2 horas. A eleição seguiu a tradição com candidato único. Dessa vez, o desembargador Elton Leme. Ele tem 61 anos. Carioca, formado em Direito pela UERJ, Leme foi defensor público e entrou na magistratura em 1992. Tornou-se desembargador em 2006 e atualmente preside a 17ª Câmara Cível. Elton Leme também é professor na Fundação Getúlio Vargas. Outro não é o motivo de tão seleta Assembleia, senão a grande relevância dos dias atuais da Justiça Eleitoral brasileira, em especial da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. O desembargador Ziraldo Maia foi eleito vice-presidente e corregedor-geral do TRE. Eu tenho certeza da importância da democracia para a vida da sociedade. O mandato vai até 2023. O novo presidente do TRE do estado do Rio de Janeiro diz que a Justiça Eleitoral está preparada para os desafios que vão vir com as eleições do ano que vem. O importante é garantir que o voto ele seja manifestado de forma livre, consciente e sem nenhuma forma de pressão. E hoje também teve a posse de Paulo Wunder de Alencar como desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. Wunder é graduado em Direito pela PUC, mestre em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Direito Processual Penal pela UERJ. Ele ingressou no Ministério Público do Rio em 2003. O promotor era o segundo nome na lista tríplice enviada ao governador e acabou sendo escolhido por Cláudio Castro. A cerimônia foi realizada hoje de forma híbrida, com convidados online e presenciais. Paulo Wunder é genro do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. Agora restam 2 vagas para o Tribunal de Justiça a serem preenchidas por membros do Ministério Público. A seguir, você vai saber como fica o tempo no fim de semana. E será que o mar, que anda tão escuro, vai estar bom para um mergulho? A Priscila Chagas conta pra gente daqui a pouco. Agora, 7h31. Fica aí, a gente já volta. Saudades de um Natal, né? Agora que chegou, faz do seu jeito no ponto. Aqui é Meus Presentes, Minhas Regras. Se joga no presentão que você quer ou pira no presente da galera com até 50% de desconto. A32, só 1.499. Box mais colchão de casal com molas ensacadas, R$ 89,90 mensais. TV Samsung 55 QLED, 133 mensais e frete grátis. Kit fralda calça Mano e Pouco, a partir de 77 centavos a tira. E como é a entrega? Esquece a rena, Coupim é rapidão. Natal ponto. Meus Presentes, Minhas Regras. Life is a long road, through which you and me will ride. Just take a deep breath, do the best you can. If you need some help, I will give a hand. Learn from mistakes, this is what it takes. Ô mãe, eu já posso aprender a dirigir? Hyundai Creta nova geração. A vida tem espaço para mais. Nossa, que mesa linda! Ah, tudo dica do pessoal do Meu Mundial. Aliás, a gente tem que agradecer demais a galera que não parou de trabalhar. Chester ou Peru Perdigão quilo, R$ 22,98. Vinho chileno Monte Blanco, R$ 19,90. Camarão descascado, 1 quilo, R$ 34,90. Batata congelada Bem Brasil, 1,5 kg, R$ 12,95. Filé de frango Levida, 1 quilo, R$ 14,80. Leite Ninho ou Molico, 1 litro, R$ 3,68. O Mundial deseja um Feliz Natal. Beba com moderação. Família é família desde a idade da pedra e a gente pode provar.
tem a vovó pistola. Encaramos o perigo e chutamos a bunda da morte. O pai grudento. Quando fica junto, e é isso aí. A mãe protetora. Os Crudes 2, uma nova era. Lançamento exclusivo. Junte o seu bando e vem pro Telecine. Sabe quando você sente aquele desejo incontrolável de frango frito? Isso é a KFCína. Uma vontade que só passa quando você morde um pedaço de frango crocante por fora e suculento por dentro. Alimente seus sentidos com KFC. Já sei. Maravilhoso é ele. Quem tem vantagem é ele. O crédito sexta é ele. Mais romântico assim, você não acha, não? Você é meu cartão de bolso, minha alegria. Sem anuidade, tudo que eu queria. Crédito sexta Visa, eu gosto de você. Não, tem que ser algo mais pra cima, velho. Romântico, cara. Crédito sexta Visa, o cartão com vantagens gigantes pro servidor público. Nem a minha, nem a sua. Melhor mesmo é crédito sexta. Crédito sexta. Saldão 48 horas da Casa e Vídeo. Produtos com até 60% de desconto. E em até 24 vezes sem juros do cartão Casa e Vídeo. Último saldão do ano. Oferta só para este sábado. Conjunto de panelas 7 peças Brinox só 12 vezes de R$19,99 sem juros. Aspirador de pó Mondial ou ventilador de mesa Arno Turbo Force por apenas R$179,90. Lavadora alta pressão Electrolux ou lavadora 10 kg Arno. Só 10 vezes de R$39,99 sem juros. TV HD 24 polegadas com conversor multilaser por R$899,90 ou em 24 vezes sem juros. Smartphone com 128 GB com fone Bluetooth grátis por R$799. Casa e Vídeo. Tudo e mais um pouco. RJ2 está de volta e a gente lembra que amanhã tem mais um episódio do Expedição Rio. É uma série que explora as belezas do Rio com o Pedro Bassan e a Daniela Dias. A gente começa flutuando nesse lugar que é a casa de todos nós. E são 7 municípios aqui ao redor da Bahia: Rio, Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Quando a gente pega o barro aqui, a gente já tem a mão já sabe, entendeu? A mão sabe a quantidade de barro. Tem Pantanal aqui? Ô, se tem. Vamos lá conhecer. Vamos, Pantanal Fluminense. Bora. Você vai ver. No Expedição Rio. Muito bacana, né? Você já sabe, o Expedição Rio vai ao ar amanhã, logo depois do Jornal Hoje. E agora tem as notícias do futebol. O Brasileirão acabou ontem e a gente mostra agora um balanço de como foi o campeonato para os cariocas. O Fluminense terminou o Brasileirão vencendo a Chapecoense em casa por 3-0. A vitória garantiu a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Festa para a alegria dos quase 49 mil torcedores presentes no Maracanã, recorde do tricolor em 2021. O Flamengo já estava com o segundo lugar garantido e na derrota para o Atlético Goianiense fora de casa, apenas garotos da base e reservas estiveram em campo. Cenários tão diferentes quanto as trajetórias dos dois únicos cariocas nesta Série A. O Flamengo, do então técnico Rogério Ceni, era o favorito ao título, mas o time sofreu com lesões e desfalques de jogadores convocados. O mau rendimento em campo e os problemas nos bastidores fizeram a diretoria trocar Ceni por Renato Gaúcho. O início do novo trabalho foi animador, com vitórias e as chegadas de Andréas Pereira e Davi Luiz. Mas a equipe caiu de produção. Viu o Atlético Mineiro disparar na liderança. E o questionado Renato Gaúcho acabou demitido também. O Flamengo precisa parar de romper trabalhos no meio do ano. O melhor time precisa ter o melhor técnico pelo preço que pode pagar. Já o Brasileirão do Fluminense foi de altos e baixos e mudanças no comando da equipe. Mas foi a volta do público aos estádios o que fez a maior diferença. O time só perdeu uma vez em casa. O Fluminense fez um campeonato mais do que digno. Agora, é claro que a ambição para 2022 precisa ser voltar a ganhar título. Neste Brasileirão, nem Flamengo nem Fluminense conseguiram repetir o desempenho que tiveram na edição anterior, com título no caso do Flamengo e com conquista de vaga direta na fase de grupos da Libertadores no caso do Fluminense. E para os dois times, o ano de 2022 vai começar sem casa. É que o Maracanã vai ficar fechado até março para a troca total do gramado.
Para a próxima temporada, o Flamengo procura um novo treinador. Jorge Jesus, que está no Benfica, e Marcelo Galhardo, do River Plate, já foram descartados pela diretoria. No Fluminense, a permanência do técnico Marcão ainda não está definida, mas o clube já fechou com o volante Felipe Melo e com o lateral equatoriano Mário Pineda. Depois de disputarem 2 temporadas num único ano, os clubes querem tranquilidade para planejar 2022. Priscila Chagas já na área. Boa noite para você, Priscila. Oi, Mônica, muito boa noite para você. Boa noite, gente. Bom, sexta-feira, a pergunta inevitável é: como é que vai ficar o tempo no fim de semana, hein, Priscila? Para quem estava esperando o sol, ele está de volta, sem previsão de chuva. Vamos dar uma olhadinha na imagem de satélite para a gente entender o que está acontecendo. Mônica, lembra do ciclone que passou por aqui essa semana? Claro que lembro. Deu aquela virada no tempo, trouxe muita chuva, trouxe transtornos. O ciclone, ele já se afastou, tá longe da gente. Enquanto ele estava se afastando indo para o mar, ele ganhou força e subiu de categoria. Era um ciclone e aí se tornou uma tempestade subtropical. E toda vez que tem uma tempestade subtropical aqui na costa do Brasil, a Marinha dá um nome, dessa vez ganhou o nome de Ubá. Mas nós não estamos tendo influência de Ubá neste momento. Neste momento, inclusive, quem está sofrendo a influência, principalmente o sul da Bahia, olha como é que a situação está lá. E realmente a gente sabe que a situação está bem grave. Para o estado do Rio de Janeiro, tudo limpinho, sem nuvens. A gente está começando a sentir e vai sentir cada vez mais nesse fim de semana a influência de uma massa de ar seco que, olha, tá sobre todo o sudeste praticamente, sobre uma parte do centro-oeste, sobre uma parte do sul do Brasil também. E é isso que vai fazer com que o tempo fique super firme para a gente, pelo menos até domingo. Para as próximas horas, para você que gosta de dar uma contemplada no céu, esse é o momento. Uma madrugada fresquinha, 21 graus daqui a pouco às 10 horas, 4 horas da manhã tem mínima de 20. E aí amanhã, Mônica Teixeira, o sol vai sair, vai esquentar. Às 10 horas da manhã, a gente já tem previsão de chegar aos 30 graus. E a máxima para amanhã, gente, só para vocês já saberem, que eu sei que o pessoal fica ansioso para saber o que vai ser do fim de semana. Sábado, máxima de 33 graus. Domingo, gente, vai ser um dia com o céu ainda mais limpo, com ainda mais calor, máxima de 36. E aí, a partir de segunda-feira, a gente já volta a ter uma possibilidade de chuva. Ainda vai estar bastante abafado e essa chuva prevista é aquela coisa já com cara de chuva de verão. Aquela pancada que cai isolada no fim do dia, que pode ter raio, chuva forte, tudo que tem direito. Não derruba a temperatura, né? Continua? Não, continua abafado. Agora, com o fim de semana de sol, o pessoal tá querendo saber o quê? Rola praia? Pois é, como é que vai estar a praia, né? Sol já tá garantido, mas será que um mar com qualidade boa vai estar? Vamos dar uma olhadinha nas imagens que o Globocop fez hoje pra gente? Porque quem tem frequentado a praia ou passa por lá, vê que a água tá super escura, assim, já tem várias semanas. Eu falei com o INEA disse que é por causa da proliferação das algas, não tem risco para os banhistas, ou seja, só tá escuro, mas tá liberado o mergulho. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, as únicas praias impróprias são Urca, Botafogo e Flamengo. O resto tá tudo liberado. Tá certo. Agora, Priscila, antes da gente terminar, vamos mostrar que o Natal já chegou para crianças de 3 comunidades do Rio, sabia? Mais de 700 crianças da Cidade de Deus, do Jacarezinho e do Caju receberam livros de presente. Os atores Rodrigo França, David Júnior e Felipe Canella foram os anfitriões dessa festa, vestidos de Papai Noel. Olha só que bacana, essa iniciativa foi da ONG Favela Mundo, que oferece atividades de inclusão social para crianças a partir de 2 anos de idade, além de oficinas para capacitação de jovens e adultos. E o que a gente espera, né, Priscila, é que esses livros que essas crianças ganharam hoje possam abrir caminhos para o futuro de todas elas, né? Ai, é muito lindo, né? Você poder fazer o bem para as crianças, gente, isso é maravilhoso. É isso. O RJ termina aqui. Uma ótima noite para vocês. Bom fim de semana. Eu tô aqui amanhã. Até amanhã. Eu também. Tchau, gente. Boa noite. Assista agora a sua novela das 7. Quanto mais vida, melhor. Saboreie com Chester Perdigão.